Olá, eu me chamo Mateus, tenho 19 anos e hoje falaremos sobre Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Jesus falou isso na região da Judéia para o povo de Israel, para o povo judeu. Jesus falando sobre preocupações da vida, sobre não nos preocuparmos, não ficarmos inquietos com o que haveremos de comer, beber, nos vestir, as preocupações do cotidiano, que é normal de todo ser humano ter. Só que Jesus estava dizendo que não precisamos ser como todos os seres humanos. Versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Os gentios são os demais povos, não os judeus. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Israel, será que tinha motivo para ter tanta preocupação? Porque Jesus não ia falar isso à toa. Israel, voltando para a história de Israel. O povo sai do Egito, luta muito para conquistar Canaã, conquista. Depois peca contra Deus deliberadamente, insistentemente. Deus envia vários juízes. O povo é dominado períodos pelas nações circunvizinhas, até que chega um período tão crítico que Deus manda o seu povo para o exílio. Primeiro na Síria, depois Babilônia. Aí surgem os persas, que permitem que alguns judeus retornem para Jerusalém. Anos depois surge Alexandre, da Grécia, que domina todo o Império Persa. Só que Alexandre morre cedo demais. Então, seu território gigantesco é dividido entre seus 4 generais. Principalmente Seleuco, que fica com a região, principalmente ali pela Mesopotâmia, Síria, que ficava geograficamente acima de Israel, da Judéia, e abaixo da Judéia fica com Ptolomeu, governando o Egito. Esses os principais generais que envolvem a história do povo judeu. Rapidamente, o Egito domina a Judéia, ou seja, Israel passou ao governo do Egito de novo, agora pela dinastia ptolomaica. Começa a guerra entre os Seleucidas ao norte e os ptolomaicos ao sul. Israel geograficamente no meio daquele conflito. O povo tinha sim motivos na sua história para ter preocupações. Continuando. Após o Egito ser derrotado em algumas batalhas, o Império Seleucida anexa a região da Judéia para eles. Com isso vem a helenização da Judéia. Começam a trazer seus deuses da Grécia para Israel. Proíbem ritos como a circuncisão, que era a aliança que Deus fez com Abraão lá atrás. Proíbem festas sagradas dos judeus. Proíbem culto ao Deus dos judeus. Proíbem seus sacrifícios. Proíbem tudo e começam a impor-se naquela região para predominar mesmo o povo definitivamente, para que Israel perdesse sua identidade como um povo. Tempos depois surge a revolta dos Macabeus. Israel consegue por um breve período de tempo sua independência. Então o povo pensando ali que finalmente vamos poder respirar. Só que durou poucos anos, porque surge Pompeu de Roma, marcha ali pela Síria, entra por Jerusalém. Os judeus tentaram dar seu jeito ainda, mas não teve como. Novamente toda a Judéia se tornou província de outra nação. Dessa vez um império tão poderoso como o mundo nunca havia visto antes. O crescente Império Romano tinha chegado na Judéia. E agora todas aquelas esperanças de Israel de viver em paz novamente haviam ido para o espaço. E o povo estava novamente dominado por outra gente, pelo Império Romano. Então Jesus, quando disse isso, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele estava dizendo isso para um povo que tinha sofrido demais,
que a sua história havia sido conturbadíssima, estava marcado dentro deles. O povo sabia quem ele era, o povo sabia que tinha sido dominado por incontáveis nações, tinha tido diversas perdas, exílios, destruições, abusos, intolerâncias religiosas dentro da sua própria casa, Israel, Jerusalém. E Jesus surge dizendo: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. E ele dá uma direção para o povo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Israel havia sido dominado por vários reinos da terra. Então surge um rei chamado Jesus Cristo. Só que o reino dele não era desse mundo. Tanto que ele nos indica a buscar o reino de Deus e toda a justiça de Deus. E o resto vai nos ser acrescentados. Porque a grande verdade que Jesus quer que nós compreendamos, os judeus daquela época e nós de hoje, independente da nossa religião, da nossa idade, do país que a gente mora, das nossas crenças, da nossa condição financeira, independente de qualquer coisa, Jesus Cristo quer que nós busquemos o seu reino, não o reino de homem. Ele quer que nós nos preocupemos com o seu reino, um reino invisível, mas que existe, e existe de verdade, um reino de amor, de poder, o reino dos céus, porque Jesus não veio para cá, para a terra, para fundar um reino. Os judeus, eles esperavam isso, por isso não reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque eles queriam um rei, sabe? Tinham sido dominados por Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Egito, Seleucidas. Eles queriam um rei, queriam outra revolta, como a revolta dos Macabeus. Aí Jesus vem dizendo: olha, busca o reino dos céus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus. Há uma diferença teológica entre reino de Deus e reino dos céus, mas isso não tem nada a ver para essa mensagem. Jesus Cristo, ele veio tirar nossas preocupações, sarar nossas feridas, aquietar nosso coração. Ele tem um futuro maravilhoso para todos nós, mas nós só alcançaremos quando vivermos sua palavra por completo. Não vamos mais ficar preocupados com coisas que pessoas normais se preocupam, pessoas que não conhecem a palavra do Deus verdadeiro, mas você conhece, você está ouvindo agora. Não faz diferença qual a sua religião, você está ouvindo agora a palavra de Deus, então você sabe a verdade, e a verdade vai te libertar das preocupações da sua vida. Pare de viver a sua vida preocupado com as contas do final do mês, vivendo cada dia dizendo: ah, amanhã sim, quero que chegue o final do ano, porque no final do ano vou estar bem. Quero que chegue daqui a 2 anos porque vou me formar. Quero que chegue daqui a 10 anos porque termino de pagar minha casa. Pare de viver preocupado, inquieto, com coisas normais da vida, naturais. Você não precisa disso, isso só te faz mal. Envolva-se com a vida de Deus, envolva-se com os planos de Deus. Cuide dos órfãos, das viúvas, dos mendigos, pessoas que não têm quem cuidem delas. Existem na Bíblia promessas, você pode procurar depois, existem promessas de Deus falando que o homem que cuidar daqueles que ninguém pode cuidar, Deus vai cuidar dessa pessoa. Ou seja, se eu me envolvo com pessoas que ninguém dá nada por elas, Deus vai se envolver comigo, Deus vai cuidar de mim, Deus vai me dar o que comer, o que beber, o que vestir. É isso que está dizendo a sua palavra. Busquemos um relacionamento com Deus, não vamos mais nos preocupar com coisas normais. Somos livres. Livres de quê? Só do pecado? Não, das preocupações também. Preocupações fazem mal para a saúde. É normal ter, somos seres humanos, é super normal ter preocupações. Mas não precisamos mais ter isso, pois a sua palavra veio nos libertar. Não pense que eu estou falando só para vocês, para mim também. Eu quero muito que Deus fale a todos vocês, mas também a mim. Eu preciso muito ouvir. Muito, que Deus possa ter falado aos nossos corações. Ele não quer mais te ver sofrendo, triste, sabe, cabeça quente, esquecendo coisas que tem que falar, esquecendo o que tem que fazer, de tanta preocupação. É normal ter, só que Ele cuida de nós, Ele cuida de todos nós. Ele veio nos dar paz, Ele é chamado de Príncipe da Paz. Príncipe da Paz.
maravilhoso conselheiro. Ele vai guiar seus caminhos, Ele vai preparar o dia de amanhã. Não esquenta a cabeça. Não se preocupe com a crise econômica mundial. Não se preocupe com a segurança pública do seu estado, do seu município, do seu país, seja o que for. Você precisa sim do governo, você tem que orar pelos seus governadores, pelos seus representantes, autoridades. Mas a verdade é que você precisa, Deus não. Deus pode te abençoar você estando no Sudão, na Argélia, no Brasil, na Argentina, na Indonésia, qualquer lugar da Europa, da Ásia, qualquer lugar. Deus não precisa dessas coisas normais. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, nos serão acrescentadas. Que Deus tenha falado ao seu coração e que a partir de hoje, a partir de agora, você pare de se preocupar com o futuro. Viva assim sua vida, planeje o futuro, planeje, mas saudavelmente. Não vamos nos encarregar, nos sobrecarregar, melhor dizendo, de coisas que vão pesar a nossa consciência, não bem nossa consciência, mas que vai pesar em nossas costas, sabe? Ser um fardo, ser uma coisa pesada que a gente vai carregar, que vai nos acarretar doenças no futuro. Não vamos ser assim. Não vamos mais ser assim. A verdade de Deus foi dita, que ela possa ter libertado sua vida e seu coração. Não se preocupe, Deus cuidará de você. Não se preocupe, Deus cuidará de sua família. Não se preocupe, Deus te dará comida no final do mês. Você pode estar desempregado, pode estar o que for. Não se preocupe, Deus te dará água. Deus matará sua sede, sede física, emocional, espiritual, seja do que for. Que a palavra de Deus tenha falado aos nossos corações. Que nós possamos buscar um relacionamento melhor com Ele e nos preocupar com o reino dEle, buscar o reino dEle. Só isso. Só isso. O resto, Ele promete. É Ele que está prometendo, não sou eu não. É Ele que promete. Ele promete que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Todas elas. Faça um teste. Dependente da sua religião, faça um teste. Busque o reino de Deus. Comece a ler a Bíblia Sagrada. Busque o reino de Deus. Tente parar de se preocupar com as coisas. E você vai ver se Deus está errado ou se Deus está certo. Você vai se surpreender muito com esse Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus abençoe seus familiares, todos os seus amigos. Não importa a sua religião, sua crença. Não importa nada. Deus te ama. Que Deus te abençoe muito. Você ouviu a palavra dEle e que ela possa libertar sua vida definitivamente das preocupações. Um grande abraço, fique com Deus, que essa semana seja maravilhosa, totalmente maravilhosa, cheia de surpresas de Deus, que Deus cure nossas doenças emocionais, físicas, espirituais, tudo. Nos dê uma vida e vida com abundância, sem nenhuma preocupação. Fique com Deus e se lembre, Deus é amor.